investi durante 3 anos em MXRF11 e neste vídeo eu vou te mostrar se eu tive um bom rendimento, se valeu a pena investir em MXRF11, quanto que ele me pagou de dividendo, se pra você faz sentido agora investir em MXRF11 ou não. Então se você é cotista do MXRF11 ou de qualquer outro tipo de fundo imobiliário, que seja de base 10, vai valer muito a pena você ficar até o final desse vídeo que eu vou te dar alguns insights muito importantes. Primeiro quero te pedir desculpa aí pela minha voz, tá meio fanha assim, né, porque eu tô meio gripado, mas o cafezinho dá uma ajudada. Então vamos lá, todo mundo sabe que eu tenho MXRF11, atualmente eu tenho 286 cotas e eu vou te mostrar como que eu fui comprando essas cotas, tá? E hoje eu tô com uma variação de cota negativa e esse é o primeiro ponto que eu quero que você aprenda de uma vez por todas nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm uma função específica na sua carteira que é te remunerar mensalmente de maneira frequente e constante. E adivinha quanto que ele tem que te remunerar semestralmente? Pelo menos 95% dos lucros auferidos. Então quando você vê aqui uma rentabilidade negativa, uma variação negativa nos fundos imobiliários, isso aí vai comumente acontecer, principalmente com a variação da taxa Selic, né? Então os fundos de papéis, agora que a taxa Selic está com previsão de queda, mesmo que esteja agora, né, no platô dessa indecisão fiscal brasileira, mesmo assim os fundos imobiliários de papel, eles têm mais tendência de queda agora do que tendência de alta. Logo, não dá para você considerar nem fundo de papel, nem fundo imobiliário de tijolo, não dá para você considerar o rendimento dele apenas pela variação de cota. Esse é o principal ensinamento desse vídeo, e se você levar isso aqui para sua vida, cara, você vai mudar muito a sua visão de fundos imobiliários, vai aprender a calcular a sua rentabilidade de maneira correta. Porque faz sentido para você que se eu distribuo 95% do lucro todo semestre, e atualmente está dividido em mensal, né? Mas a obrigação é semestral. Se eu divido 95% do lucro todo semestre, como é que eu não vou contar esses lucros? É a mesma coisa de eu comprar esse creminho de mão aqui e esse creminho de mão me paga R$1 por mês. E aí, toda vez que ele me paga R$1 por mês, sai um pouquinho do creme aqui de dentro, né? E aí eu considero daqui 2, 3 anos, aqui na simulação a gente vai considerar 3 anos, né? Que faz exatamente 3 anos que eu invisto no MXRF11. Você vai ver que, pô, consumi um pouquinho do creme, tá negativo ali a variação, só que quanto que ele me rendeu durante esse período? Não posso deixar de contar esses R$1 ali, né? Então quando a gente passa a analisar o retorno total, parece que uma venda sai dos olhos, né? Meu Deus, então rende tudo isso? Parece que talvez rendeu até mais do que algumas ações. Pois é. E aí eu vim aqui em lançamentos, ó, perceba, eu vim aqui em lançamentos para você ver quando foi que eu comprei MXRF11, olha só. Vou digitar aqui MXRF11 e a primeira compra que eu fiz foi lá no dia 17/6/2021, 17/6/2021. E você vê que a minha principal compra foi lá, ó, 230 cotinhas ao preço de R$10,29, minha primeira compra de fundos imobiliários. Inclusive tá disponível para os membros verem ali, assistirem rumo aos 100k, os 12 primeiros. E depois eu fui comprando só os troquinhos que sobravam. Então sobrou um troquinho eu comprava, sobrou um troquinho eu comprava. Aí você vai ver que tá espaçado pra caramba minhas compras, né? Ó, mês 7, mês 12, aí depois mês 4, mês 9, aí depois mês 11, 11, 12, 1, 3, 4, 6. Você vê que a última compra que eu fiz no MXRF11 foi no dia 11/7/2023. Então tem praticamente um ano que eu não compro MXRF11. Por quê? Você vai entender o porquê até o final desse vídeo, tá? Vou deixar esse vídeo bem amarradinho pra você entender tudo que você precisa entender, principalmente se você é cotista do MXRF11. E aí, pra ficar fácil da gente entender, eu criei uma carteira aqui no Investidor 10 só com esse investimento do MXRF11, tá? Então tem aqui só o investimento do MXRF11. Eu fiz os lançamentos lá igualzinhos que eu comprei mesmo, né? Então tá tudo aqui igualzinho, desde a minha primeira compra em 2021 até a minha última compra ali em 2023. E a gente vê aqui no resumo, né, que o fundo imobiliário ele foi oscilando. Então aqui, perto de 2021, 2022, eu tava até com mais valor negativo. Depois eu passei aqui para um valor positivo, ó, meu patrimônio chegou até R$3.160, né? Hoje eu tô aí com o patrimônio de 2.900. E quanto foi que eu investi? Eu investi 2.935 e hoje estou com 2.905, ou seja, perdi R$30 durante esses 3 anos. Léo, tá certo eu considerar só isso? Não, isso é só uma parte, que é a variação de cota. Eu até joguei aqui numa planilha para você ver, ó, o valor aplicado, que foi o que saiu do meu bolso, 2.935, e o saldo bruto, que ontem, quando eu tava fazendo essa planilha, antes de fechar a bolsa, tava 291. Só que hoje, então, tá 295, né? Então, vamos atualizar aqui. E aí você vai ver que a variação ficou negativa 1,02, que é a mesma aqui do Investidor 10. Só que a gente tem que contabilizar um negocinho, que é os proventos. Olha só o tanto de dividendo que eu recebi do MXRF11. Olha isso, R$961 de dividendos. Tem como eu deixar isso aqui de fora? É praticamente 50% do meu valor investido, né? 30% do meu valor investido. Não faz sentido eu deixar isso aqui de fora. Olha lá, no mês 7, quando eu fiz a minha compra, ganhei lá os R$16. Depois foi aumentando aqui, inclusive o MXRF11, você vê que eu não aumentei minha posição demais. Eu comprei 230 cotas,
pacotes, depois fui comprando só uns quebradinhos, né? E mesmo assim os meus proventos foram aumentando. Depois dos cortes da taxa Selic, ele também começou a pagar menos, isso é normal nos fundos de papéis, né? Quando corta a taxa Selic, ele passa a pagar menos mesmo. E você vê aqui que agora, né, desde de fevereiro, tô recebendo aí R$ 28,60 do MXRF11. E aí, como que eu calculo a performance, Léo? A performance realmente calculada, como que é? Eu tenho que pegar esse dividendo, e aqui, por exemplo, no mês 7 eu ganhei R$16 de dividendo. O MXRF11 custava R$10, então eu teria que recomprar e reinvestir esse dividendo. Tem duas formas da gente calcular. A performance pura, que é essa aqui que eu vou calcular com vocês agora. Ou seja, eu anoto tudo que eu tenho de dividendo recebido, que foram R$961, e agora eu somo o saldo bruto, que é esse 2.905, que teoricamente é o dinheiro que eu tenho hoje. Se eu fosse vender esses MXRF11, eu teria ali no meu bolso 2.905, mais o dividendo recebido que caiu, teoricamente caiu no meu bolso, né? E aí depende de você, investidor, se você vai investir ou não. Então, primeiro calculando a performance ali da maneira mais básica, que é apenas somando o dividendo junto com o saldo bruto, que daria ali um resultado, então, para nós, de um rendimento de 31%. Ué, Léo, como assim rendeu 31%? Exatamente. A rentabilidade da performance, só considerando os dividendos, daria 31,75%. Então, para calcular o CAGR, que é o que o pessoal usa, né, justamente para a gente ver qual foi o crescimento anual composto, a gente pega essa seguinte fórmula, que é o valor final. Qual que é o valor final? É o dividendo mais o saldo bruto, dividido pelo valor inicial, que é o que eu aportei, elevado a 1, dividido por N, que é o número de períodos, né, que a gente está calculando anualmente, e foram 3 anos que passaram nesse investimento, então 1 dividido por 3, menos 1 aqui só para finalizar a fórmula e ficar em porcentagem, dá aí um resultado de 9,63. Então, se a gente fosse fazer esse cálculo da performance bruta aqui, né, da performance mais simples, daria 9,66. Mas é esse o real cálculo que eu tenho que fazer? Não, por quê? Porque esse dividendo aqui, se você é um bom investidor, você não queimou ele, né? Você não pegou ele e foi fazer um churrasco com R$10 todo mês que você recebesse o dividendo, né? Eu não peguei esses R$20, 20 aqui que eu fui recebendo dividendo e fui queimando, torrando ele, não. Eu peguei e reinvesti esse dividendo. Logo, o que a gente tem que ver é a rentabilidade. E aqui, ó, quando você olha no Investidor 10, você consegue ver a sua rentabilidade, que dá 41,77%, considerando o reinvestimento. Então, se a gente considerar essa simulação, o resultado ainda fica melhor, né? Fica mais de 10% ao ano ali. Não é um rendimento ruim, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de continuar investindo no MXRF11 durante esse período. Ou seja, os meus dividendos, que é o principal fator que faz um fundo imobiliário realmente entregar os seus resultados, né? E você realmente vê o quanto que a performance e o retorno total vem dos dividendos dentro dos fundos imobiliários. Você vê uma diferença de 1% negativo para 41% positivo. Como que você não vai considerar os dividendos dos fundos imobiliários? Não tem como. Esse é o principal ensinamento aqui. Agora, se foi bom ou se não foi bom o investimento, a gente tem que levar algumas considerações. Primeiro, o MXRF11, sem sombra de dúvidas, é um bom fundo imobiliário. Ele tem dívidas com devedores que são mais confiáveis, há uma taxa não tão alta, então tem menos risco de inadimplência, é bem pulverizado. Então, sem sombra de dúvida, é um bom fundo imobiliário de papel. Não tem dúvida sobre isso. Só que a maioria das pessoas, ao escutar outras pessoas falando isso, porque eu, pelo amor de Deus, eu vou falar isso, mas você não vai ser o cara que vai comprar MXRF11 porque eu tô falando aqui não. Por quê? Porque o MXRF11 tá caro. Ele tá caro. Se a gente entrar aqui agora, mesmo custando 10,16, que tá muito mais barato do que os últimos dias, que chegou a bater ali quase que R$11, ó, você consegue ver que ele bateu 10,92, teve um momento aqui que bateu 11,13. Isso aqui é loucura, né? É loucura. O PVP tá 1,05 agora. Imagina lá naquela época que tava R$11, né? Então tava quase 1,10, 1,11. Então o PVP muito caro no fundo imobiliário de papel, na minha opinião, não é tão vantajoso. E a gente viu há não muito tempo atrás o MXRF11 aí a R$9, a R$9,40, a R$10, né? R$9,90. Então seja paciente para fazer seus investimentos, você não precisa ter pressa. Sempre tem algo em oportunidade. E o MXRF11 não é a oportunidade da vez. Então, o rendimento foi bom? Foi bom, com toda certeza foi bom. Não me arrependo de ter investido em MXRF11 lá naquela época. O investimento foi bom. 2. Vou continuar investindo em MXRF11? Sim, se abrir oportunidade. Do jeito que está agora, no preço que está agora, não faz sentido para mim investir em MXRF11 agora. 3. A rentabilidade que você obteve nos últimos 3 anos foi boa? Olha, não dá para dizer que foi uma rentabilidade ruim, mas também não foi uma rentabilidade tão boa, né? Se a gente pega a média do IPCA nos últimos 3 anos, você consegue ver que foi de 10%, 5% e 4%. Então vai dar lá em torno de 20% e o nosso rendimento foi de 40%. Se a gente joga aqui num gráfico, vamos pegar aqui, ó, gráficos, e aqui você consegue comparar a rentabilidade com o CDI e com o IPCA. Então vou colocar aqui desde o início, que são 3 anos, né? Você consegue perceber aí, ó, que venceu o IPCA, né? A rentabilidade ali total foi de
41,13%, contra o CDI, que foi 37%, e contra o IPCA, que foi 21%. Então, contra o IPCA bateu tranquilo, de boa, né? Contra o CDI, a gente tem algumas considerações, porque a rentabilidade foi 4% acima do CDI em 3 anos. Logo, com certeza, se eu continuar fazendo bons investimentos, em bons momentos de entrada, quando o fundo imobiliário estiver em oportunidade, quando o MXRF11 estiver um pouco mais barato, a minha rentabilidade vai se descolar muito do CDI. Afinal, pensa comigo, o CDI é um ativo, um CDB, renda fixa, é livre de risco, E quando você investe no MXRF11, você está querendo ou não, correndo risco. Você está correndo risco de renda variável. Por mais seguro que o fundo seja, você está correndo risco de fundo imobiliário. Imagina só quem comprou a R$11, está perdendo quase que R$1 na cota. Então tem risco sim os fundos imobiliários. Então você tem que saber investir para você não ficar abaixo do CDI. É óbvio que ele tinha que me entregar uma rentabilidade acima do CDI, porque senão não faria sentido eu investir nele. Inclusive a rentabilidade não foi tão acima assim a ponto de realmente valer a pena correr tanto risco. Ou seja, o fundo imobiliário é bom, entregou uma boa rentabilidade, mas o Léo lá do passado, de 3 anos atrás, não fez a compra no melhor momento possível. E o Léo de agora olha para trás e fala: pô, Léo, a gente precisa comprar em momentos melhores. Lá você pagou meio caro. Aqui para você ver, meu preço médio tá de 10,26 e o preço atual tá de 10,16. Ou seja, o Léo lá do passado não tinha tanto conhecimento quanto o Léo de hoje, né? E isso é excepcional. Por quê? Porque você sabe que daqui 2, 3 anos você vai ser um investidor muito melhor do que você é agora. O Léo daqui 2, 3 anos no futuro vai olhar para esse Léo gravando esse vídeo agora e vai falar: pô, Léo, você ainda precisava aprender muita coisa. Então, o bom do investidor, cara, é que sua mente, sua cognição. Por que você acha que tem tanto velhinho investidor e é tudo saudável? Tudo saudável que eu falo cognitivamente falando. O Warren Buffett tem quase 90 anos e dá aula. O Barsi tem quase 90 anos e dá aula. Por que você acha? Porque se você é um investidor que preza o seu dinheiro, você sempre vai estar estudando, aprendendo coisas novas, sempre vai estar se evoluindo. Isso é muito bom pro nosso cérebro. Sabia que o maior índice de Alzheimer, de demência, são em freiras? Sabe por quê? Porque elas estudam pra caramba, mas estudam a mesma coisa, que é a Bíblia todos os dias. Então você precisa de estímulos novos. Não tô falando que é errado estudar a Bíblia não, tá? Também tem minha Bíblia aqui, estudo todos os dias. O problema é você ficar focado só em uma coisa, independente de qual seja a área, né? No caso das freiras, que elas ficam internadas realmente só fazendo isso. Então tem muito menos neuroplasticidade. Então o benefício de ser investidor não é só ganhar dinheiro não, tem muito mais benefício, né? Você aumenta sua cultura, você aumenta seu nível de inteligência, você diminui inclusive a chance de ser demente no futuro. O que adianta você continuar juntando seu dinheiro, capitalizando, construindo patrimônio para sua família, você não vai conseguir aproveitar com ela também, né? E pra gente finalizar, que eu sei que é uma pergunta que vocês estão querendo, se eu comprar MXRF11 agora, eu vou ter um rendimento melhor do que o seu? Vai ter um dividendo yield melhor do que o meu. O dividendo yield atual tá de 12,67 e o meu yield on cost tá de 12,57. Por quê? Porque eu paguei mais caro. Então se você investisse R$1.000 hoje em MXRF11, vamos ver quanto você ganharia? Olha lá, R$1.000 dividido por 10,16. Você teria ali 98 cotas de MXRF11. Vamos ver quanto que pagou o MXRF11 no último mês? 10 centavos. Então você teria 98 cotas vezes 10 centavos, você teria R$9,80. Você ainda não bateria o Magic Number, mas você estaria muito próximo de conseguir comprar uma nova cota do fundo imobiliário só com dinheiro investido no fundo imobiliário. A gente chama isso de Magic Number, ou o famoso dinheiro infinito com os fundos imobiliários, né? Isso existe? Existe sim. Inclusive é muito mais fácil de você fazer isso com os fundos de base 10. Por isso que se você ainda não deu like, não se inscreveu no vídeo, eu peço que você faça isso agora, porque amanhã eu vou soltar um vídeo sobre fundos de base 10. Será que realmente vale a pena a gente construir uma carteira só de base 10? Porque eu sei que você que tem R$50, R$100 para investir, você não quer comprar e esperar 2, 3 meses para poder comprar um fundo imobiliário. Você prefere um fundo de R$10 que você consegue comprar todo mês, né? Às vezes você consegue comprar toda semana, uma cotinha toda semana, R$40 no mês. Então é muito mais fácil e mais acessível para quem está começando a investir fundos de base 10. Mas será que vale a pena? Amanhã você vai ver um vídeo excepcional sobre isso. Se vale a pena ou se é mito esse negócio, né? Não vale a pena, o que vale é fundo de base 10. Fiz uma simulação extraordinária, cara, e você vai ficar abismado com o resultado, eu tenho certeza. Ah, Léo, mas eu tô começando a investir agora e eu não tenho conhecimento nenhum sobre PVP, sobre dividendo yield, sobre liquidez. Você falou um monte de coisa aqui, ó. Eu não tenho conhecimento de nada disso aqui. Ó, o tanto de cota emitido, vai ter uma nova emissão. Não sei de nada disso. Aqui tá falando que o segmento é híbrido. O que é isso, Léo? Você me ajuda a aprender? Ah, lógico que eu te ajudo, meu parceiro. É pra isso que eu tô aqui. Esse é o meu propósito de vida. Nos dias 25, 26 e 27, eu vou fazer uma imersão online e gratuita. Online e gratuita é importante falar isso, né? Porque eu vou estar lá ao vivo pra você tirar suas dúvidas. Você não vai ter que pagar nada pra estar lá. Então você só perde se você for louco, maluco mesmo. Porque você, inclusive, quando estiver lá dentro da imersão, tomando seu cafezinho ou comendo a sua pipoca, você vai ter a sensação de que você me pagou uns R$3.000 pra poder fazer parte da imersão. Mas na verdade é tudo gratuito. Por que você vai ter essa sensação? Porque você vai
vai ter um grupo no WhatsApp com PDFs, com resumo das aulas, o passo a passo do plano que eu já vou te explicar. Você vai ter até tarefa de casa, cara. Vai aparecer um negócio assim, uma coisa de louco mesmo, uma coisa de louco mesmo. E além de tudo isso, eu vou te ensinar como que você vai colocar a sua primeira ação na sua carteira, seu primeiro fundo imobiliário na sua carteira, mas não só isso, porque se fosse só isso já estaria o suficiente. Aí eu montei um plano, escrevi, rabisquei um plano para você conseguir dobrar a sua renda mensal. E você vai conseguir tudo isso através de ações e fundos imobiliários para você garantir uma aposentadoria digna para sua família, para você aí, beleza? Então se você quiser participar e tiver vontade de aprender e destravar mais uma coisa aí no seu cérebro, que eu tenho certeza, cara, que não vai fazer sentido você perder, é só você clicar aqui no link aqui embaixo, ou então escanear esse QR Code aí que tá aparecendo, o André vai colocar aqui ou aqui, e aí você vai ter a oportunidade de entrar no grupo do WhatsApp, e é só aguardar nos dias 25, 26, 27 que você vai transformar a sua vida de uma vez por todas, eu te garanto isso. Antes de você sair do vídeo, só quero que você deixe nos comentários aqui se você também tem MXRF11, quantas cotas você tem, eu tenho 286, e por quanto tempo você investe nele, se você tá continuando comprando aí. Me fala aí se você gosta mesmo de MXRF11 ou não, ou se é só uma modinha mesmo e você tá fugindo, correndo porque tá caro demais. Até mais, investidores, até o próximo vídeo que será excepcional.